Princípio da confiança. A confiança é um pressuposto básico de se viver em sociedade. Sem confiança não dá para viver em sociedade. Todos nós confiamos minimamente uns nos outros, senão você não sairia de casa. Quando você sai de casa, toma ali o seu transporte público, vai ter uma padaria, consome alguma coisa, vai no mercadinho, é na convicção mínima de que não vão te esfaquear. Convenhamos. Claro, até pode acontecer, mas tem a convicção mínima de que não vai acontecer, pelo menos regra geral. Você tem a convicção mínima de que não vão colocar lá na padaria veneno no seu café. Então, a confiança é pressuposto de se viver em sociedade, tá? Quando você compra um pão e entrega para o seu filho, você confia de que o pão está em situação de ser consumido. Imagina, você entrega um pão para o seu filho comer, só que mal sabia você que o padeiro colocou veneno no pão, porque aquele dia lá ele estava péssimo da cabeça, né, estava de mal com o mundo e resolveu colocar veneno na massa dos pães. E aí? Aí você entregou para o seu filho comeu e morreu. Houve nexo de causalidade entre você entregar, seu filho comer e morrer? Sim, houve nexo de causalidade. Claro, se você não entregasse, ele não comeria aquele pão. Mas é possível te punir criminalmente por isso? Não, não é possível te punir criminalmente porque não houve dolo, nem houve culpa. Não houve negligência no caso, porque não era de se esperar que o pão estivesse envenenado. O pai não foi negligente ao não periciar o pão antes de dá-lo ao filho, porque ninguém espera que vai ter veneno no pão que a gente compra na padaria, percebe? Esse não esperar de que vai ter veneno no pão, é porque temos confiança. Existe aqui o princípio da confiança, que é encampado aí pelo direito penal. Ele enuncia a seguinte premissa, abre aspas, todos devem esperar por parte das outras pessoas que essas sejam responsáveis e ajam de acordo com as normas da sociedade, visando evitar danos a terceiros, de modo que, ao agirmos, temos a confiança de que o outro atuará de um modo normal já esperado, baseando-se na justa expectativa de que o comportamento das outras pessoas se dará de acordo com o que normalmente acontece, tá? Então, sem isso, não tem sociedade, não se sustenta. Ilustração: imagina um médico cirurgião que, praticando uma cirurgia, ele tem que confiar na assistência correta do médico anestesista. Aí o anestesista foi lá e ministrou anestesia além do que deveria. Digamos que o paciente é um desafeto do médico anestesista. O médico anestesista quer matar aquele paciente. Ele vai lá e coloca mais anestesia do que o necessário para aquela pessoa, com dolo de matar. O médico cirurgião teve culpa disso aí? Não, não teve culpa nem dolo. Ah, mas ele deveria ter conferido. Não, não caberia ao médico cirurgião conferir isso. Ele confiou legitimamente, confiança legítima. Ele confiou no médico anestesista. Se o médico anestesista cometeu esse crime aí, né? Se foi ele que ministrou anestesia além da conta, ele vai responder e vai ser punido, seja por crime doloso ou culposo. Doloso, se houver intenção de matar ou se tiver assumido o risco, ou culposo, se ele não tem a intenção direta e nem assumiu o risco, mas agiu no mínimo com negligência, imprudência ou imperícia. Tá bom? Vamos estudar isso aí a fundo. Olha como o direito penal é amplo. Nesse nosso curso aqui, no comunidadepenal.com, você vai aprender tudo isso aí. Muita atenção. Você que está assistindo aí esse vídeo agora no YouTube ou em outras redes sociais, por exemplo, em que serão postados fragmentos das aulas disponíveis no curso, convido você a conhecer o curso. O curso é muito interessante, está sendo preparado com muito carinho para vocês aí. As aulas serão atualizadas, sempre que houver mudança na lei, a gente vai atualizar as aulas, ou excluindo a aula por completo e gravando uma nova, ou mesmo fazendo um adendo no final da aula. No direito penal, nem sempre convém a gente excluir a aula e colocar outra, né? Jogar fora e colocar para substituir. Por quê? Porque a lei, quando muda no tempo, dependendo da configuração, a lei anterior ela vale para o fato anterior. Vamos estudar isso melhor aqui. Então é bom que você saiba como foi a mudança da lei, como era e como passou a ser, para poder ali operar melhor o direito penal. Então, muitas vezes, o que eu posso fazer é colocar um adendo aqui no curso, explicando, olha, era assim, passou a ser de outra forma, tá? Então, você que está aí nas redes sociais, no YouTube, conheça o curso comunidadepenal.com, você vai gostar, tenho certeza,
você pode assinar. Se você não gostar em até 7 dias, você pode pedir o reembolso, sem problema nenhum. É um direito seu do consumidor, inclusive. Isso não é diferencial do meu curso, não, do nosso curso aqui, não. Isso é um direito seu enquanto consumidor. Tem gente que vende isso como diferencial. Não, não é um diferencial. É um direito seu como consumidor. Claro, eu menciono esse direito na página de venda do curso, menciono, óbvio, porque tem gente que não conhece, mas não é um diferencial, não é algo que só eu ofereço. Todos devem oferecer isso aí por imposição legal. Ainda que não tivesse imposição legal, cá para nós eu ofereceria também, porque eu não quero ninguém aqui no curso desagradado, que compra uma coisa e depois acha que é outra e não fica feliz. Quero as pessoas contentes aqui, aprendendo, estudando direito penal, processo penal como um todo aqui, tá bom? Vamos dar sequência aqui. Olha só, atenção. O princípio da confiança, ele não é aplicável quando era função do agente compensar eventual comportamento defeituoso de terceiros, como no caso do motorista de uma carreta que passa bem ao lado de um ciclista em alta velocidade, causando-lhe a queda ou lesão ou a morte. Queda e lesão ou morte, em razão do vácuo gerado pela carreta. Então perceba, tem lá um ciclista tranquilo na sua bicicleta, e tem um caminhoneiro lá com uma carreta enorme. Ele sabe que se ele for fazer determinada ultrapassagem daquele ciclista, ele sabe que aquilo vai matá-lo. Ou o homem médio, o cidadão médio, sabe que aquilo vai causar o óbito. E esse motorista do caminhão faz mesmo assim, sabe que vai haver um acidente ali e vai haver um óbito, ou poderá haver um óbito com altas chances. E ele faz mesmo assim. Dependendo, ele pode responder por crime doloso, por ter assumido o risco, ou mesmo por ter querido matar, né? Por ter desejado matar, ou ele pode responder por crime culposo se agiu com negligência, imprudência ou imperícia. No caso aí, era função do motorista do caminhão zelar pelo ciclista. No direito de trânsito, né? E vale para o direito penal de trânsito também, porque uma coisa é o direito de trânsito, outra coisa é o direito penal e os crimes de trânsito, mas são disciplinas conexas, claro. Os ramos do direito, todos eles bebem uns dos outros e são coexistentes. Como eu disse, as divisões são meramente pedagógicas. Pois bem, no direito de trânsito tem a máxima de que o condutor do veículo maior deve proteger e zelar pelo condutor do veículo menor. Então, quem conduz uma carreta tem que zelar por quem conduz um carro, quem conduz o carro tem que zelar por quem conduz uma motocicleta, quem conduz uma motocicleta tem que zelar pelo ciclista, né? Então, tem isso lá no direito de trânsito e acaba valendo aqui para o direito penal com relação a crimes de trânsito também, tá? Então, muita atenção para isso. Claro, depende muito das peculiaridades do caso concreto. Isso tem que ser observado também, tá? A perícia, dentre outras questões. Então, existe a confiança permitida e a confiança proibida. A permitida é aquela que decorre do normal desempenho das atividades sociais dentro do papel que se espera de cada um, a qual exclui a tipicidade da conduta, em caso de comportamento irregular e inesperado de terceiro. Nós vamos estudar a fundo o que é tipicidade também, tá? Confiança proibida ocorre quando o autor não deveria ter depositado no outro toda a expectativa, agindo no limite do que lhe era permitido, com um nítido espírito emulativo. Então, pensa o seguinte, imagina que uma mãe tem 2 filhos em casa. Um desses filhos é um bebezinho de 3 meses e o outro é uma criancinha ali de 8 anos de idade. A mãe entrega na mão da criancinha de 8 anos um medicamento e fala assim: meu filho, coloque tantas gotas no copo e dê para o seu irmão, o bebezinho que está ali, porque ele está doente. Realmente aquele bebezinho está doente e realmente aquele medicamento serve para tratá-lo e foi prescrito por um médico para essa finalidade. Só que a gente sabe que muitas vezes o limite, né, a diferença entre o medicamento e o veneno é a dose. Então, se você vai tomar um medicamento além da dose correta, isso pode se transformar num veneno. Imagina, essa criança vai lá, em vez de colocar tantas gotas, coloca muito mais, por inocência mesmo, entrega lá para o bebezinho, coloca lá na boca dele, ele bebe e morre. Essa mãe não agiu com confiança permitida, ela agiu com confiança proibida, porque não era facultado a ela entregar tamanha responsabilidade nas mãos
do seu filho de 8 anos. Não poderia ter feito isso, tá? Então, ela pode responder ali pelo crime, pelo resultado morte que aconteceu com aquele seu bebezinho. Pode ser desde um crime culposo, se houver ali negligência, imprudência ou imperícia, no caso aí foi uma negligência, né? Até mesmo um crime doloso por dolo eventual, se ficar comprovado que com isso ela previa o resultado morte como possível e mesmo assim pensou assim, dane-se, ela aceitou o risco e fez dessa forma. É o caso clássico aí do dolo eventual, né? É quando você não quer o resultado, mas assume o risco de produzi-lo. Você prevê o resultado como possível, assume o risco, não deseja o resultado, mas se ele acontecer, você está indiferente, não faz diferença para você. Dolo eventual. Então, a depender do caso concreto, essa mãe pode responder por homicídio doloso, até mesmo por dolo eventual, tá? Hoje, parece que está na moda o tal do dolo eventual. Tem muitas coisas que deveriam ser crime culposo, no máximo, e acabam virando, pelo menos, uma acusação de crime doloso por dolo eventual. O sujeito, ao final, pode até ser absolvido, ou pode até conseguir ali a desclassificação, jogar do doloso para o culposo, ter uma pena menor. Mas, até lá, ele respondeu um processo nessa circunstância de acusado de crime doloso por dolo eventual. Então, muito cuidado com isso. Hoje, cada vez mais, você tem que ter cautela na sua postura e nas suas atitudes, tá?